Pessoal, bom dia. É, eu vou gravar aqui um vídeo. Para quem não conhece aí essa questão do formulário Google, eu vou mostrar como que eu monto o formulário e depois uma sugestão como que nós poderíamos fazer as provas, né? Então aqui, para montar o formulário Google, para quem não conhece, entra aqui na página de busca do Google, coloca lá formulário Google, crie e análise de pesquisas gratuitamente. Entrou ali, aí vem aqui ir para o formulário Google. Como eu já uso logado, né? Tô sempre com o meu Gmail aqui, já aparece todos os que eu já montei. Eu já trabalho há bastante tempo com essa ferramenta, então eu tenho vários aqui que já estão feitos, né? Que eu trabalhei com os alunos. E o interessante é que você, quando envia, por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó. Vou clicar nele. Quando eu clicar aqui, ó, respostas, ele vai me mostrando as questões que os alunos, onde eles erram, onde eles têm mais dificuldade. Então ele vai me mostrando aqui, ó, de acordo com cada pergunta que eu coloquei. Por exemplo, esse daqui foi com os nossos alunos. Para vocês terem uma ideia, uma vez que eu gravo isso aqui, ele fica guardado na minha conta e eu consigo utilizar no ano seguinte. Esses alunos aqui, ó, da época da turma da Thalia. Então, assim, esse pessoal eu já utilizava o formulário. Ó. Agora eu estou usando com os nossos alunos atuais aqui, ó. Tá aqui, ó, o Nicolas. Então, eu continuo com o mesmo formulário. Você montou uma vez, você pode usar aí diversas vezes. Essa é uma vantagem. Então, vamos lá. Aqui é só para... E eu posso também verificar individual. Ó. Eu clico aqui em individual e vou observar aqui por aluno. Então, aqui está aqui o meu formulário. E eu posso ir buscando por aluno quando eu coloco individual. Tá aqui, ó. Essa aluna que respondeu nessa época, ela é a primeira. Eu clico aqui, ó. Vou ver o número 2. Já, cadê? Tá aqui, ó. Thalia, vamos ver o próximo. Quem respondeu o próximo aqui? Tá aqui, ó. Foi até uma brincadeira que era na época das eleições. Eu coloquei aqui que tinha sido o presidente. Aí aqui, o quarto aluno. Aqui, ó, eu tinha colocado aqui que foi as respostas que eu coloquei. E provavelmente isso foi quando eu demonstrei para os alunos como eles deveriam preencher o formulário. E assim por diante, você consegue ver individualmente a resposta de cada aluno e verificar aqui o que ele acertou e o que ele errou. Isso aqui é o feedback de resposta que eu coloquei para eles, que eu vou mostrar como monta também. Então vamos montar um formulário do zero. Bom, então, pegando um formulário aí do zero, né? Vamos colocar aqui que eu queira montar um e não tenha nada ainda. Vamos pegar um em branco. Então, vamos lá, desde o início. Vou pegar aqui, ó, em branco. E vou montar o formulário. Ele vai aparecer dessa forma. Algumas coisas que dá para a gente fazer aqui. Aqui em cima, ó, vou colocar um título para o formulário. Eu vou colocar aqui, ó. Colocar a prova de matemática. Aqui na descrição, vou colocar a mesma coisa, mas eu posso colocar qualquer outra informação aqui. E eu posso acrescentar aqui em cima, aqui onde está formulário sem título, vou colocar também prova de matemática ali. E aqui eu posso já colocar um cabeçalho aqui para ficar mais personalizado. Eu vou vir aqui, ó, cabeçalho, escolher uma imagem. No escolher a imagem, se eu clicar aqui em fotos, ele vai pegar todas as fotos que eu tenho salva no Google. Aqui eu posso colocar os temas que ele me sugere, né? E aqui eu vou pegar uma foto que eu já deixei salva na área de trabalho. Eu vou pegar ela e colocar ela ali para personalizar. Então já tenho uma foto aqui na minha área de trabalho, ó. Vou pegar essa daqui, por exemplo. Não necessariamente a foto, eu posso salvar
como se fosse uma foto e colocar, por exemplo, matemática ou prova 1. Posso colocar posso pôr uma frase aqui, né? E aí concluo aqui, ele vai aparecer lá no cabeçalho. Então já ficou personalizado, aparece a imagem que eu quero aqui, né? E vocês escolhem a imagem a gosto. Fecho aqui, aqui é só para eu mudar a cor de fundo, né? Então fecho aqui. Aí vamos lá. Posso mudar a fonte também naquela aba, se eu quiser colocar uma outra letra aqui, mas eu gosto de usar essa mais tradicional. Bom, aí vou começar a colocar as perguntas. Antes da pergunta, se eu quiser colocar, por exemplo, um texto para que o meu aluno assista esse texto, essa videoaula, para depois responder, eu posso fazer isso. Eu posso clicar aqui, ó, adicionar um vídeo. E aí eu posso buscar esse vídeo no YouTube. Eu já deixei aberto aqui a minha página do YouTube. Eu vou pegar aqui um vídeo qualquer e vou colocar lá como se fosse assim um pré-requisito para ele responder esse questionário. Então eu vou colocar a aula que ele deve assistir para poder responder lá aquele questionário. Então eu vou copiar aqui, ó, copiar o link do endereço. Copiei aqui o Teorema de Pitágoras, que eu já tenho salvo. Volto lá para o meu formulário. Aí eu colo ele aqui, ó, dou um Ctrl V aqui, mando buscar, apareceu aqui, ó. Selecionei, clico em selecionar, olha o que acontece, ele já está aqui. O meu aluno ele vai poder clicar no vídeo e assistir o vídeo no próprio formulário. Se eu colocar aqui em cima o link, ele pode também clicar no link, só que esse link vai direcionar ele para o YouTube saindo dessa página, vai abrir uma nova aba. Nesse caso, não. Adicionando dessa forma, usando essa ferramenta, ele não sai da página, ele assiste o vídeo aqui dentro do formulário. Isso é mais prático para ele não perder o foco, né? Terminou o vídeo, vai acabar e ele responde as perguntas. No YouTube ele põe um próximo vídeo e o aluno acaba se distraindo. Então eu acho melhor colocar dessa forma e em vez de pôr o link aqui em cima, colocar aqui, ó, assista o vídeo. Coloco aqui, assista o vídeo, mando o menino assistir aqui. Ele assistiu, depois ele vai para as perguntas. Aí eu vou adicionar uma pergunta aqui, né? Por exemplo, vou colocar aqui. Vou pôr aqui, assistiu a aula. Aí eu vou colocar aqui as perguntas, né? As respostas, né? Na resposta eu posso colocar diversas formas. Eu posso vir aqui e colocar múltipla escolha. Se eu entrar aqui nas ferramentas, eu tenho aqui algumas opções que é interessante. Eu posso colocar um teste, que aí ele vai assinalar a alternativa que ele achar correta. Mas assim, eu também posso colocar a resposta curta. Ele pode digitar ali, formalizar uma resposta e colocar para mim. Isso para o pessoal de humanas eu acho que talvez seja mais interessante, né? Para quem pede, por exemplo, dê a sua opinião, aí é mais fácil colocar uma resposta curta. Então aqui, ó, vou colocar teste. E aqui eu tenho algumas informações, olha. Se eu colocar aqui, ó, liberar a nota imediatamente após o envio. Quando o aluno envia, ele já consegue ver a nota e já consegue ver o feedback de resposta. Mas no caso, se a gente for montar uma prova por aqui, a gente coloca aqui, ó, liberar posteriormente. E aqui eu vou ter que coletar o e-mail, eu já vou mostrar como é que faz isso. Por que liberar posteriormente? Porque se a gente aplicar uma atividade para a nota aqui e deixar ele logo em seguida ver a resposta, aí ele vai ver o que ele errou e passa para o colega. Então a gente bloqueia para ele não ver de imediato. Aqui eu vou deixar dessa forma para eu poder mostrar como faz o feedback de resposta. Aqui na apresentação, ó, mostrar a barra de progresso, conforme ele vai respondendo, ele vai mostrando quantos falta e o que ele respondeu e o que falta. Embaralhar a ordem das perguntas, isso é interessante porque fica mais difícil do aluno passar essas respostas para o colega. Ele fala, olha, a questão 1 é a alternativa B, então fica mais difícil. E aqui, a gente clica aqui para embaralhar e mostrar o link para enviar outra resposta. Aqui no caso, eu não mostro o link, porque se eu fizer isso, ele pode responder várias vezes a mesma questão, e não é esse o nosso interesse. Então, visão geral aqui, no caso, lá onde estava a coleta de e-mail,
Coletar o e-mail. Eu posso aqui clicar para coletar o e-mail dele, para o aluno ser obrigado a colocar um endereço de e-mail para que eu saiba que foi ele que respondeu. E nesse caso, se eu fizer isso, eu posso também colocar que é obrigatório ele fazer um login no Google, por exemplo, para fazer isso. Aqui, recibos de resposta. Eu posso colocar aqui sempre, quer dizer, quando o aluno enviar, ele ter um recibo, a sua resposta chegou, colocar algo desse tipo. Limitar a uma resposta. Então, eu amarrando o e-mail dele, ele vai poder me responder uma só vez. Então, ele não vai conseguir mandar uma e falar, acho que eu errei, vou mandar de novo. A gente consegue segurar ele nesse ponto. E aqui, os participantes podem editar após o envio, ver os gráficos, aí se eu quiser permitir isso, senão eu deixo dessa forma, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou deixar aqui, ó, recibo, e sempre aqui. E aí eu vou colocar aqui uma pergunta. Por exemplo, para eu inserir a pergunta, geralmente eu começo os meus formulários, eu vou até mandar um que eu tenho pronto para vocês darem uma olhada, eu vou colocar aqui, ó, as primeiras perguntas, por exemplo, eu sempre começo o nome da escola. Aqui, onde eu coloco o nome da escola, é uma resposta curta, porque ele vai digitar o nome da escola aqui, certo? Coloco aqui, nessa pergunta, nome da escola, eu vou colocar que é obrigatório, ele tem que me dar essa resposta. Não vou atribuir ponto e nem uma chave de resposta, porque isso aqui eu não vou dizer se está certo ou errado. Ele vai pôr o nome da escola, vou para a próxima pergunta. Na próxima pergunta, eu posso colocar aqui o nome do aluno agora. Resposta curta também, para ele digitar o nome, é obrigatório ele se identificar. Se eu quiser coletar o endereço de e-mail, eu coloco aqui e-mail e ponho que a resposta é obrigatória, ele é obrigado a me fornecer um endereço de e-mail. Isso é interessante, eu poderia colocar endereço de e-mail ou um número de telefone, eu posso colocar isso aqui. E colocando obrigatório, fica mais difícil do aluno tentar, por exemplo, responder mais de uma vez ou mandar alguém responder para ele, né? Então, posso colocar isso aqui. Posso colocar aqui série, número da chamada, tudo que me identifica aí para eu identificar quem é esse aluno. Aí eu vou colocar uma primeira pergunta. Para eu colocar uma pergunta, eu posso simplesmente digitar a minha pergunta aqui, ou eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso ir lá no Word. Por exemplo, já deixei uma perguntinha aqui, ó. Posso colocar aqui, resolva a equação. Dou um Ctrl C aqui, volto lá para o meu formulário e dou um Ctrl V. Ele traz aqui a frase que eu digitei lá no Word. Então, se eu montei primeiro no Word, eu posso usar isso. O problema é quando eu quero inserir uma figura. Para inserir uma figura, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. Então, vamos lá. Eu quero colocar uma figura nessa minha pergunta, eu vou clicar aqui. E aí eu vou procurar onde está essa figura. Como que eu faço isso? Geralmente eu abro aqui, ó, eu não consigo, por exemplo, pegar uma imagem lá no Word, copiar e colar ali dentro. Para fazer isso, eu tenho que pegar uma imagem, ó, a imagem está aqui no Pentium. Eu já quero colocar esse triângulo lá, anexar ele naquela pergunta. Então eu vou pegar aqui e deixar já no tamanho certo, para ficar bem justinho lá na imagem, não ocupar muito espaço, né? Posso até jogar ele mais para o canto aqui, ó. Vou deixar aqui assim. E eu vou salvar isso aqui lá na minha área de trabalho para ficar mais fácil. Então eu cliquei aqui, ó, salvar como. Geralmente eu coloco um nome assim para ficar bem chamativo, ó, coloquei aqui figura, bem grande aqui o nome para ficar mais fácil de achar. Vou salvar isso na minha área de trabalho. Já existe um porque eu usei anteriormente, substituir. Agora eu volto lá para o meu formulário e eu faço o seguinte, clico aqui em procurar, ele vai lá na área de trabalho, eu vou colocar aqui, ó, eu quero aquela figura, ó, ela está aqui, ó. Cliquei aqui, clico em abrir, ele vai carregar e já aparece aqui onde eu queria a figura. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, observe a figura abaixo e responda. Então eu consigo anexar aqui a figura, tá? Nas opções, vamos supor aqui que eu fiz qualquer pergunta e está aqui para ele me responder. Vamos colocar aqui,
poxa, eu pus resolva a equação, mas observe a figura, vou colocar aqui, vai, sim ou não, por exemplo. Posso colocar outras opções, né? Quantas quantidades de alternativa eu quiser. Vou pôr que a resposta é obrigatória. E aqui onde está a chave de resposta, clicando aqui, ó, eu posso atribuir, essa questão vale 1 ponto. Aí eu vou dizer qual é a resposta certa, é o sim ou não. Vamos dizer que o sim é a resposta certa. Está aqui, ficou marcadinho aqui. Esse aqui que é o interessante, ó, adicionar feedback de resposta. Ó. Nesse adicionar feedback, eu posso chegar aqui e digitar uma mensagem para o aluno, digitar qual seria a resposta certa. Ou eu posso simplesmente anexar um vídeo da resolução. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me direcionar aqui para eu anexar um link do YouTube. Aí eu estou lá na minha página do YouTube e eu digo assim, ó, vamos supor que eu quero dizer que a resposta certa é esse primeiro vídeo aqui, que eu já tenho gravado. Vou pegar ele como exemplo. Copiar o endereço do link, volto para o meu formulário lá e copio aqui, ó. Quando eu copiar, anexo ele aqui. Então, está aqui o feedback de resposta. Se o aluno errar, ó, resposta incorreta, ele vai assistir esse vídeo. Já coloquei ele aqui. Ah, mas e a resposta correta? Eu posso anexar um outro vídeo aqui, se eu quiser, ou até mesmo o mesmo. Eu vou colocar o mesmo para seguir, só para servir de exemplo. Anexei aqui. Posso digitar o link aqui também? Posso, mas aí quando ele clica, acontece aquela coisa dele ser direcionado para o YouTube. Salvei aqui. Bom, então está aqui, ó, o feedback de resposta. Como que o aluno recebe isso? Qual é a visão que ele tem quando eu encaminho para ele? Então ele recebe dessa forma. O aluno recebe isso aqui, aí ele vai responder aqui. Por exemplo, ó, eu coloquei o endereço de e-mail, ele vai pedir para pôr o endereço de e-mail aqui. Então eu já coloquei aqui meu e-mail. Aqui está o vídeo, né, que eu coloquei, por exemplo, quando ele, lembra que eu falei, se a gente anexar sem colocar o link, anexar o vídeo, ó, ele clica, ele assiste aqui mesmo, ó. Ele não vai ser empurrado lá para o YouTube, ele vai assistir dentro do formulário, ó. Então é mais prático porque assim o aluno não vai se distrair, não vai assistir outra coisa, ele vai assistir aqui dentro. Vou dar uma pausa aqui, que eu não preciso ver isso agora. Aí aqui, depois que ele assistiu o nome da escola, ele vai colocar lá. Aí ele vem aqui, coloca o nome do aluno. Ele vem aqui, ó, resolva a equação. Foi o exemplo que eu coloquei, digamos que ele respondeu sim. E aqui enviar a resposta. Ele terminou de responder, enviou a resposta. Aí aqui, ó, como eu não bloqueei, tá aqui, enviar outra resposta. Se eu clicar aqui, eu envio outra. Como eu não bloqueei, eu também consigo ver a pontuação nesse momento. E isso eu posso liberar em um outro momento, mas já está liberado. Se o aluno clicar aqui, ó, ele vai ver das respostas, ó, total de pontos, 1 em 1. Então, eu só fiz uma pergunta, coloquei a resposta certa. E olha só, está aqui o vídeo que ele recebeu, tudo, as perguntinhas que ele respondeu e o feedback de resposta que eu deixei, ó. Lembra do feedback? Se ele tivesse errado, ele clicaria aqui, ó, e aqui mesmo ele assiste o vídeo, como resolver corretamente. Ele pode assistir por aqui. Então é uma forma assim, eu estou usando essa ferramenta para fazer a correção das minhas listas. Eu passo a lista, posto no HD virtual, monto esse link com as mesmas questões e depois de uns 2, 3 dias que eu mandei a lista, eu encaminho para eles esse link. Quem faz o link consegue ver as resoluções aqui, tudo certinho. Então, uma forma da gente talvez aplicar a prova seria utilizar isso aqui e bloqueando para eles não verem a resposta e não ter acesso à resposta de imediato. Então, uma sugestão, talvez dê certo a gente fazer isso. Aí eu aguardo a opinião de vocês. Até mais.